Bom pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui é o Marcelo Magalhães, montador de móveis profissional e também hoje fundador da Escola do Montador. Tá? Sejam muito bem-vindos. Essa é a primeira aula das 3 aulas gratuitas que eu estarei disponibilizando para vocês. Aqui mais é um bate-papo, explicar como foi a minha experiência, até onde eu cheguei, onde eu fui, como eu comecei, metade do meu caminho e como eu estou hoje como montador de móveis profissional já há 6 anos. Tá? Então, primeira aula é falar sobre como iniciar essa profissão. Isso há 6 anos atrás, quando eu iniciei essa profissão de montador de móveis, eu não sabia montar móveis praticamente convencional, aprendi do nada, aprendi do zero, absolutamente do zero, a como montar móveis, os convencionais hoje, como o Casas Bahia, Marabras e assim por diante, móveis do Extra e assim por diante. Então são esses chamados móveis convencionais. Quando eu iniciei, eu só tinha experiência que eu montava para mim mesmo, então eu montava para cliente, só montava para mim, porque eu venho de uma profissão completamente diferente. Eu trabalhei sempre em supervisões de fábrica e aí, por causa de um problema que teve em 2014 para 2015, da recessão econômica do país, eu acabei perdendo meu emprego e acabei me iniciando aí na área de montagem de imóveis que estou até hoje. Então, quando eu iniciei, foi bem no comecinho do Facebook, né? As pessoas ainda não tinham costume de postar trabalhos no Facebook, não tinham costume de publicar seus serviços. Então eu vi que não existia não tinha esse tipo de publicação. E antigamente também o alcance de publicações do Facebook eram muito maiores do que são hoje, tá? Então, e aí estratégias de marketing para montador, ou estratégias de marketing também dentro do curso também, eu falo passo a passo de como você deve fazer a forma orgânica e a forma paga para você se promover. Então vamos lá. Então eu iniciei a trabalhar, iniciei dessa forma. Eu não tinha clientes, tá? Porque até então eu era muito novo no mercado. Então com o tempo você vai se fazendo como um montador profissional. Então o que eu fiz para iniciar? Eu fiz alguns cartões digitais, eu não tinha dinheiro para investir nisso na época, não tinha nenhum, estava desempregado, a pessoa estava começando uma profissão nova. Então eu entrei num site, desenvolvi um cartãozinho digital e comecei a publicar nas redes sociais. E aí um cliente entrava em contato comigo e alguns clientes eu entrando em contato, eu fechava os orçamentos, mas como que eu fechava os orçamentos? Eu era uma pessoa super tímida e eu tinha vergonha de passar e dar valores do serviço. Então eu comecei a fazer uma espécie de especulação, comecei a ver quanto que os montadores da área, montador profissional da área já cobravam os valores. Então, por exemplo, se cobrasse R$100 uma montagem de um guarda-roupa, eu cobrava 80. Tá? Eu não cobrava muito diferente do valor para também não descaracterizar desvalorização da profissão. Então, um dos pontos principais é isso, dessa profissão é isso. Porque muitos profissionais ou muitos amadores querem ganhar dinheiro de forma muito rápida, mas não se dá valor não dá valor à profissão. Às vezes estão desempregados, querem fazer somente um bico e quando arrumam um emprego sai fora da área de montagem de imóveis. Então eu comecei a investir nessa área de montagem de imóveis porque eu gostei muito do trabalho manual, um trabalho que exerce muita paciência e eu comecei a gostar muito dessa parte. Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer assim, pedir autorização dos clientes para eu poder divulgar, né, fotos do ambiente, da casa do cliente, do móvel do cliente. Então você tem que pedir uma autorização aí, pode ser verbal mesmo, e pede para o cliente entrar em recomendação, faça uma recomendação na foto que você tirou. Uma coisa importante que eu fiz também foi uma fanpage. Então eu comecei a criar uma fanpage dentro do meu Facebook e comecei a fazer os trabalhos e compartilhava. Até então não tinha conhecimento dos grupos de WhatsApp ou grupos do Facebook também, as famosas feiras do rolo. Então, com o tempo, passado um tempo, comecei a me adicionar em algumas feiras do rolo e eu também comecei a publicar essas feiras do rolo. Então,
eu comecei a ter mais visualizações e ter mais conhecimento das pessoas. Logo após, mais ou menos aí uns 4 meses depois, eu conheci uma empresa de montagem de imóveis aqui em Campinas e eu comecei a fazer serviços de freelance para as lojas para ganhar experiência. Então eu fui ganhar experiência nas lojas e depois eu comecei a trabalhar para terceirizados, ganhando mais experiência ainda, e depois eu fui crescendo em cima das terceirizadas. Hoje eu não recomendo mais, eu não trabalho mais para terceirizadas, porque por N motivos e também existe uma exploração, vou dizer assim, em cima dos montadores. Mas para você iniciar e ganhar uma experiência, elas são boas, é uma escola, né, vou falar assim, que é um plano piloto para você aprender a montar móveis. Tá? Então eu ouvia muito pessoal falar que um guarda-roupa se montava em 1 hora e meia, 2 horas e meia, sendo que eu levava 6 horas para montar um guarda-roupa. Então ficou muito, eu falava, nossa, imagina, eu duvidava muito disso. Então eu comecei desse jeito a trabalhar com montagem de móveis, foi bem simples. Eu não comecei a ganhar dinheiro de forma muito rápida, foi bem demorado mesmo. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro mês eu comecei, fiz 3 serviços, depois fui para 6 no segundo mês, depois passou para 16, aí foi sempre dobrando. Hoje, com 6 anos no mercado, eu faço em média de 1 a 100 montagens por mês, mais ou menos. Tá? Tem mês que é melhor, tem mês que é pior. Mas eu hoje só trabalho com montagem de imóveis. Tem uma segunda categoria, um subnicho, que eu também aplico papel de parede, mas também é um subnicho. Tá? Então, primeira aula é essa, vou falar para vocês que para mim valeu a pena e espero que para vocês também valha a pena, porque é uma profissão que cresce cada dia mais. Eu participo de vários grupos de montadores de imóveis do Brasil todo, e para vocês terem uma ideia, eu já conheço para mais de 1000 montadores só no Brasil. Então é uma profissão em alta demanda, mas claro, você tem que dar o devido valor e respeito a você mesmo. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, e aí agora a gente vai para a segunda aula. Vejo vocês lá.